E vou-lhe trazer uma coisa do caseiro, publicado no Diário de Lisboa. Olha, está a ver um desenho dele. Ele era muito tímido, não queria enviar. Quem enviou o desenho fui eu, porque achava que aqueles que não iam... pronto, era um indivíduo muito difícil. Eu conheci o António Caseiro desde miúdo, desde os tempos de liceu. E reunimos-nos para ir ao café, para irmos ao cinema, para tocar viola, que na altura já tinha uma viola. Não tínhamos encargos nenhuns com ninguém, éramos solteiros e bons rapazes. Ele andava um bocado a leste das coisas, era preciso a gente chamar-lhe a atenção, não é? Está a perceber? Era agarrá-lo, não é? Porque ele era filho único, também o pai trabalhava, a mãe estava em casa. Muito apaparicado pela mãe e pelo pai, e ele não casou, não tinha namorada, não tinha mulher, não tinha parceira, e houve uma altura em que ele vivia junto com a mãe, lá nas instalações do moinho, ali ao pé da Ponte dos Caniços. Era dele, era o moinho do Caseiro. Ele saía, andava para onde queria, tinha uma educação assim, um bocado muito livre, não é? Se tivesse sido agarrado a tempo, mas eu só conheci já ele, era um adolescente, 16 anos, 17, portanto já estava com os defeitos e os feitios todos em cima, não é? Ele desenhava muito com marcadores fininhos. E antes disso, com a caneta estilográfica, aquela caneta que se molhava na tinta. Começou a rabiscar desde muito cedo, ainda era novito, 15 anos, 16 anos, já ele rabiscava umas coisas. O Café Pinhão Novo era nos pousos junto da igreja, mas diferente de facto do café da aldeia. Resolveram pedir-nos para fazer um painel. É curioso que este deu nas vistas, porque em Leiria não havia nada do género em cafés. Como não havia em Leiria, havia pessoas que iam de Leiria aos Pousos ver o painel. E é uma situação curiosa que duas pessoas politicamente posicionadas muito à direita e foram ver o painel. E o comentário foi que gostaram, mas que a mensagem era um pouco negativa, porque o homem estava de costas, como se estivesse a voltar costas ao trabalho. Não foi nada disso que a gente pensou, não está a virar as costas ao trabalho, vem do trabalho, não é? E isto é complicado a aturar as interpretações das pessoas, até porque trabalhar com o Caseiro era difícil, que ele queria fazer o que lhe apetecia, não é? Acrescentava coisas, ia acrescentando coisas. Nunca completava qualquer temática, por existencialista que fosse, pronto, isto agora é só encastelhar. Não, pelo menos no meu conhecimento, não deixou nenhum acervo de pintura. Provavelmente tens, porque o gajo fazia, deixa cá tirá-la, antes que ele estrague. Mas tem piada isto, Fino Caseiro, quando se preparou para fazer exame às Belas Artes, meteu explicações com um indivíduo que era conhecido por dar explicações em Lisboa, sabendo bem o que é que os professores exigiam. E lá andou a gastar dinheiro em explicações, chegou ao exame, fez exatamente o contrário do que o homem tinha dito. Começa a imaginar coisas à vontade dele. Claro, reprovou no exame de admissão. Brincalhão. Eu de uma vez fui com ele lá na Nazaré, por acaso até correu bem, vamos mandar fazer umas camisas, tipo da Nazaré, e depois estivemos lá no café a desenhar postais,
porque a gente desenhava muitos postal de correio. A gente desenhava no café, até com café. Uma vez ele mandou-me um postal, Augusto Mota, Portugal, ou Leiria só, e fui lá ter. O caseiro era maluco, pôs no chão uns 20 postais e desenhou-os todos ao mesmo tempo. E depois mandou-me para Leiria, e estava comigo, mas mandou-me aquilo. Olha, aquilo era tanto postal para cá e para lá. Mas aquilo às tantas, havia lá um indivíduo empregado nos Correios, que era nosso conhecido e amigo, e avisou, olha que a PIDE anda desconfiada que essa troca de postais, há aí mensagens em código. Porque a gente depois no remetente escrevia coisas cifradas, mas por gozo, está a ver? E os gajos andavam, olha, tivemos de acabar com a brincadeira. Nunca ele pôs ênfase na política, nem no 25 de Abril, nem no tempo da outra senhora, não. Não, mas foi o autor do postal para promover o recenseamento eleitoral. Fez com uma rapidez extraordinária um busto da República de cabeça, que foi o que serviu para fazer o postal. Se eu não tenho agarrado naquele desenho, ele até o podia continuar a estragar. E depois tinha fases de amor por determinados pintores. Foi pela fase do Dürer, das gravações do Dürer, e tentar imitar a assinatura do Dürer com o A e o D dentro da parte inferior do A, e ele era o A e o C de caseiro debaixo do A, idêntico à assinatura do Albrecht Dürer, não é? Houve um pintor que era holandês, que tem uns quadros muito célebres. Um deles está cá em Portugal, que é o Hieronymus Bosch. O caseiro gostava muito desse, de Santo Antão, as Tentações de Santo Antão. Tem lá coisas figurativas, esquisitas, e o gajo gostava muito disso. E gostava também do Salvador Dalí. Com o Salvador Dalí, ele delirava, não é? Deitava-se no chão da sala a ver o livro. E ele, como trabalhou muito para as páginas literárias, quando houve o primeiro encontro dos suplementos e páginas literárias, o caseiro também compareceu. Em 63, ainda jovenzinho, ainda não tinha ido à tropa, porque ele depois acabou por ir fazer a tropa na Guiné. Ele foi agarrado para a tropa, mas eu não fui. Como enfermeiro, e lá fez a comissão dele, na tropa. Também há uma cena que ele conta, delirante, também mostra ao caseiro, quando havia bombardeamentos, ataques dos terroristas, dos chamados terroristas, e ele ia para baixo dos unimogos comer a ração de combate. E ele depois contava isto, de facto, como uma grande aventura da vida dele. E foi lá que ele começou a arrancar dentes. E foi por isso que depois se especializou num curso acelerado da Universidade de Lille. E ele frequentou isso e ficou autorizado oficialmente a arrancar dentes. E depois veio e pronto, e teve que encarar a vida civil. Continuava a pintar lá o modelo que ele seguiu e estabeleceu-se como médico dentista, que era a maneira que ele tinha para sobreviver, porque ele não vivia das obras que pintava e que andava por aí a vender. Não, nem sequer isso aconteceu. E montou o consultório em Leiria, depois mudou-se para os Pousos, andava sempre a mudar. Esteve na Boa Vista, esteve aqui na Guimarota, esteve em alguns 4 sítios diferentes. Andava quase de ano a ano, sentia-se perseguido por não sei quem, que ele imaginava, e mudava, que
que queriam envenenarem ou que queriam metê-lo na droga. Não era nada disso, não é? Ele é que imaginava. Epá, eu acho que ele tinha alguma coisa de esquizofrenia. Embora a mãe tivesse relutância em reconhecer isso, ele não se abria muito nesse sentido, que a gente observava, porque ele tinha tiques. Às vezes estava a falar e ele perguntava e ele tremia todo, ficava assim epá, este gajo. Epá, mas nunca o questionei, nunca lhe disse nada, que é para não pôr o rapaz mal disposto, nem a não querer falar, até porque ele, no último tempo de vida dele, fechou-se um bocado e... É uma coisa, é uma história que define um pouco também o caseiro, mas que também foi negativa na vida dele. Mas se lhe mandasse fazer uma coisa, ele não cumpria, fazia o que lhe apetecia, portanto não tinha grande hipótese de se ingrar profissionalmente ligado às artes plásticas. Ainda convivi com ele, ainda lá fui várias vezes à casa dele, tocar um bocado de viola, estar lá mais distraídos. Da última vez que cá esteve, fomos ali para o computador, ele queria saber como é que se trabalhava e eu dei-lhe um papel que ele fez o desenho ao meu lado, eu travei-o, não é? É uma menina numa mesa com uma chávena na mão e outro é um desenho de uma jovem. Eu acho excelentes e mostra habilidade. Pá. Então, ao meu lado, sem comodidade nenhuma, o que ele desenhou, não é? Ele era, de facto, um artista nato. Era, de facto. 50 e muitos anos, 60 anos, faleceu. Pelo meu casamento, ele prometeu-me um quadro. Nunca chegou a pintar. Eu hei de pintar. Até hoje. Prometia, mas não cumpriu. Ia muitas vezes lá à casa depois de jantar e depois conversava muito com a minha mulher, mas ela estava sentada na cadeira e ele deitava-se no chão atrás da cadeira e falavam assim. Está a ver? Para lhe contar coisas íntimas, pá, que ele arranjava, pá. E era um rapaz como outro qualquer. É pá, sabe que isto é como as cerejas, nunca mais acaba, pá. Traga-me aquele livro, aquele calhamaço grande que diz arquivo. Sim. Eu até já marquei o sítio onde está o desenho. Olha, estou a ver aqui. Angra do Heroísmo, em 1970, numa exposição. Está aqui este indivíduo, o cego, apesar de ter os olhos muito abertos, é cego, diz ele. O cego e o abismo, está a ver? É extraordinário, pá.